Meus irmãos queridos, eu anunciei há algum tempo no boletim que a partir de domingos aqui, do mês de março em diante, a gente estudaria as 7 cartas das igrejas, segundo o registro do texto de Apocalipse. Mas, orando, colocando as coisas diante de Deus, entendi que valia a pena a gente estudar um texto diferente. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus que tratam do Sermão do Monte. E há muitas razões que depois, um pouco mais com calma adiante, eu vou explicar para vocês, para a gente voltar a esse texto preciosíssimo, maravilhoso. Uma dessas razões tem a ver com o fato de que, tendo visto Tiago, como vimos no ano passado, por 16 domingos, a gente, olhando o texto de Mateus, vai ter, por assim dizer, a fonte de que Tiago na qual Tiago se abeberou para tratar daqueles assuntos tão práticos, tão especiais, conforme o que ele fez na sua carta. E havia me preparado para a gente começar com esse assunto hoje, nessa noite. Acontece que os fatos últimos aí que vem acontecendo no nosso país, me fizeram refletir diferente. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguma coisa bem diferente a propósito desses tempos difíceis pelos quais a gente tem passado. Eu li hoje um artigo interessante, entre tantos, nos jornais do dia, escrito pelo cineasta Cacá Diegues. E o título do seu artigo era "Que tempos são esses?", referência a uma expressão de Shakespeare, que ele cita no seu texto. E Cacá Diegues diz, entre outras coisas, o seguinte: como é mesmo muito difícil viver em qualquer época que seja, temos sempre a impressão de que estamos vivendo o pior momento da história. Então ele prossegue na sua narrativa, na sua reflexão, citando novamente Shakespeare com a sua erudição, não a minha, mas indicando que nos escritos de Shakespeare há muitas referências a tempos difíceis, inclusive em Hamlet, que fala de tempos que estavam fora dos eixos. Seja como for, uma olhada assim rápida nesse cenário vai levar a gente a perceber que esses não são tempos normais. É uma combinação perversa, dura, dramática, para não dizer desastrosa, de uma crise política de altas proporções, ao lado de uma crise econômica de proporções apocalípticas. Junto com essas duas crises, outra de natureza moral grave e séria, e eu teria muitos elementos para ilustrar essa tese. Acho que vocês dispensam as ilustrações, porque a gente tem percebido isso, mas esse aspecto todo que tem envolvido parte expressiva da sociedade brasileira, que tem a ver com a corrupção, mas outros elementos que se integram nessa crise moral de altas proporções. Vocês têm visto discussão, por exemplo, a respeito da história da ideologia de gênero, uma ideia que, entre outras propostas, estabelece que a definição de gênero masculino e feminino é uma questão de escolha pessoal. E daí se deriva se derivam várias ideias estranhas e que são, a gente poderia dizer, um atentado frontal à ética bíblica e cristã. E, além disso, a gente pode inserir uma quarta crise nesse pacote de crises tremendas que nos tem assolado aqui nesses últimos tempos, que é uma crise de natureza espiritual. Basta a gente olhar o que se passa, e sem nenhum tom acusatório, mas o próprio ambiente evangélico brasileiro denuncia a existência de uma crise espiritual séria e grave instalada nessa nossa querida nação brasileira. Então,
é combustível para uma explosão de proporções atômicas. E nesse sentido, é verdade, mas nesse sentido, eu queria sugerir a vocês aqui algumas orientações bíblicas que indicam como é que a gente tem que se portar como crente em Jesus. E a preocupação não é qualquer tipo de orientação política. Quando se aproximarem aí as eleições, a gente tem que se posicionar politicamente, é uma situação diferente. Mas o que eu quero citar para vocês aqui tem a ver com um estado de perplexidade que acho que envolve a todos nós. E a pergunta, não sei se é a mesma que bate no meu coração e no de vocês, mas é alguma coisa assim: e agora? O que é que eu faço como cristão, como crente em Jesus, como igreja do Senhor? Onde é que a gente se posiciona nessa história toda? Como é que eu me porto? E há reflexos, como a gente refletiu aqui no domingo de carnaval, bem recentemente, que alcançam a sua vida pessoal, as suas questões particulares, gente que perde emprego e tantas lutas dessa natureza e dessa ordem. Então, existe uma crise num ambiente mais amplo que acaba tocando na forma de crise que se instala na vida de uns e de outros, famílias que acabam sendo arrastadas nesse turbilhão tremendo e difícil, desses tempos difíceis, preditos, aliás, nas Escrituras. Eu quero citar aqui algumas recomendações bíblicas, na expectativa de que você as registre no seu coração. Em seguida, quero chamar vocês para uma oração. Meu desejo aqui era muito mais orar do que pregar nessa noite, mas vou me limitar a citar para vocês, na expectativa de que você guarde minimamente aquilo que vamos propor aqui, que seja inspirador, abençoador para a sua vida nesses tempos difíceis dessa hora. A primeira indicação de recomendação bíblica, postura que se pede dos crentes da nossa igreja, você e eu, diante de todo esse estado de coisas, é a postura do intercessor. Nas Escrituras houve muitas situações de crises nacionais, sérias e graves. E homens de Deus, mulheres de Deus, se levantaram, se interpondo entre a crise, sua própria nação, seu povo, sua gente, e os céus, e o Deus Todo-Poderoso, fazendo o papel do intercessor, aquele que diante da crise se coloca diante de Deus, prostra-se diante do Altíssimo a favor de outros. Esse é o papel desempenhado fundamentalmente pelo intercessor diante de Deus e diante da crise. Por exemplo, Abraão, e eu citei bem recentemente esse texto, é um texto surpreendente e extraordinário. Diante de uma crise nacional, um povo que, a despeito de tudo quanto havia recebido de Deus, se desviara de maneira lamentável, Deus decide julgar aquele povo de modo imperioso e drástico. E então, Abraão se coloca diante do Senhor, nesse caso a favor de Sodoma e Gomorra, e propõe, Gênesis capítulo 18, o seguinte: Senhor, se porventura, nesse caso a favor de Sodoma e Gomorra, onde habitava Ló, sobrinho de Abraão, se houver porventura ali naquele lugar 50 justos, o Senhor não poupará a cidade e a terra por conta destes 50 justos? E Deus diz: sim, Abraão, eu haverei de poupar esse lugar por conta da vida daqueles 50. E Abraão vai raciocinando como intercessor diante de Deus, reduzindo a pedida, por assim dizer, até chegar em 10. E Deus lhe diz: eu não destruirei a cidade ímpia e pecaminosa por amor destes 10. Pouco antes, eu me confundi aqui, me referi a Moisés, outro intercessor extraordinário. Esse sim, intervindo a favor de um povo de Deus, eleito pelo Senhor, depositário das bênçãos, da graça, das promessas, da palavra, da lei, e se desviando.
Então Deus diz: vou exercer juízo nessa nação. E Moisés se volta para o Senhor e lhe diz: Senhor, perdoa-lhes o pecado, ou senão risca-me do livro que escreveste. O intercessor tem um coração solidário na confissão dos pecados do povo. A favor de quem e por quem ele intercede diante de Deus. Então me permitam resumir o assunto para lhes dizer: me parece que essa é uma hora em que o Senhor me chama, mim, a você, a nós, a Igreja Betânia, para nos apresentarmos diante do Senhor como intercessores solidários no pecado desta nação, desse povo, e em particular da Igreja brasileira. Senhor, aqui estamos para confessar-te os nossos pecados. Primeira pessoa do plural. Neemias fez da mesma maneira. Josué citou esse texto e leu aqui na nossa vigília na última sexta-feira. Um texto maravilhoso. Neemias diz assim: pois eu, em sua oração intercessória, e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ora, mas afinal de contas, Neemias era um homem de comportamento impecável. Entretanto, o intercessor diante de Deus se coloca a favor do seu próprio povo, se solidarizando na confissão de pecados, dizendo: nós temos pecado, perdoa-nos. Daniel, capítulo 9, uma oração extraordinária, que, por assim dizer, abriu as janelas dos céus. Tragédia instalada naquela nação. Daniel ora nestes termos: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Você que conhece as Escrituras sabe que Daniel, da mesma forma, tal como Neemias, era um homem de comportamento absolutamente ilibado, justo, reto, santo, diante de Deus e diante da sua nação. Entretanto, o intercessor se coloca dizendo: Senhor, nós pecamos, perdoa-nos. O intercessor, além de se solidarizar na confissão de pecados, ora insistentemente, insiste com Deus em oração, insiste diante do Senhor. E nesses últimos tempos a gente tem falado bastante, me parece, sobre oração, talvez falado mais do que exercitado, privilégio extraordinário, milagroso, bendito da oração. Mais do que nunca, você e eu, nós, diante dessa combinação perversa de crises que nos assolam a todos, precisamos orar insistentemente, obedecendo ao mandato da palavra de Deus e do nosso Senhor. Mesmo Daniel, capítulo 9, o texto indica, ele diz assim: voltei o rosto ao Senhor, para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. E segue-se uma oração dramática, que encerra o capítulo 9. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. No domingo que vem, dia 13, está sendo convocada uma grande manifestação contra o governo atual. Ao mesmo tempo, há outras manifestações sendo convocadas a favor do governo atual. E como púlpito não é palanque, vocês sabem disso,
Fica segundo a sua própria consciência, participar de um jeito ou de outro, conforme aquilo que você entender na sua consciência. Um direito seu, e também um direito cristão. Mas me permitam aqui abrir meu coração para vocês, minha igreja em particular. Vai me surpreender se houver mais mobilização nossa, para nós nos integrarmos, alguns de nós, quem sabe, alguns desses movimentos cívicos, cidadania, democráticos, republicanos, do que aos momentos de oração que a gente tem tido aqui nessa igreja Betânia. Porque existe uma ordem claríssima de precedência do ponto de vista da minha chamada de cidadão do reino de Deus. E uma primeira chamada, sem dúvida, é colocar-me diante do Senhor, a favor desse povo, dessa nação, incluindo sua casa, seus negócios, suas questões particulares e mais pessoais, mais privativas da sua agenda pessoal. Orar, 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 nos colocarmos diante de Deus, como o texto de Isaías 62, texto extraordinário, sobre os muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor sobre a terra. Uma insistência do intercessor, do profeta, uma chamada insistente para que a igreja de Jesus ore. Coloque a crise diante do Deus de toda a terra, o soberano Senhor de toda a terra. A segunda questão é que você e eu, sem que isso signifique você se desligar, se desconectar da sua vida, do seu papel de, em sendo cristão, ser também um cidadão brasileiro responsável, que precisa entender, participar desse momento e dessa crise. Mas você, como eu, nós precisamos não nos esquecer por um só momento na nossa vida e no nosso coração, que nós somos de outro reino, que o nosso reino não se estabelecerá de maneira definitiva cá nestes sítios. Você é cidadão do reino de Deus, e se existe uma bandeira pela qual você e eu devemos lutar, e se assim necessário for até a morte, não é qualquer tipo de bandeira político-partidária. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o amor a Jesus. Você e eu somos, sobretudo, cidadãos do reino de Deus. Isso tem implicações sérias, libertadoras no coração de quem é sensível às dores, às crises que se instalaram no nosso querido país. Você e eu, nós somos cidadãos do reino de Deus. Seria uma aberração evangélica e cristã e bíblica se alguns dos nossos corações vibrarem mais intensamente por conta de qualquer tipo de bandeira político, partidária, ideológica, por conta de qualquer questão que tenha a ver com isso que estamos comentando aqui, do que pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom que você entenda, participe, se envolva, discuta, viva esse momento da nossa nação, sem esquecer-se, entretanto, que o nosso reino não é desse mundo. Significa dizer que eu preciso dosar adequadamente, calibrar adequadamente as minhas expectativas com respeito às soluções que o homem pode prover para uma nação como a nossa. A terceira recomendação que me permitam, faço para vocês, procurando olhar esse momento à luz das Escrituras Sagradas. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz um texto que a gente cita muitas vezes e conhece.
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Significa dizer o seguinte: você, por favor, em nome de Jesus, não confunda a identidade do inimigo a ser enfrentado. Existe um clima de polarização beligerante que vem sendo instigado na nossa nação há algum tempo. E, em nome de Jesus, você, cidadão do reino do Senhor, não pode misturar a identidade dos inimigos. E é isso a que Paulo se refere. Não olhe para pessoas como sendo os seus inimigos. Existe uma luta de ordem de natureza essencialmente espiritual, na qual nós, desde que bandeamos, por força desse amor irresistível do Senhor Jesus Cristo, manifesto na cruz do Calvário a nosso favor, quando você foi pelo Espírito Santo arrancado do império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor, você instalou-se num cenário de guerra espiritual. E eu não posso confundir esses elementos numa hora tão difícil quanto essa. Nesse sentido, quarta lembrança e orientação para os meus irmãos e irmãs, em particular dessa igreja Betânia: você precisa ser um pacificador. Você precisa ser um pacificador. Esta é a nossa chamada essencial. É verdade que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele faz a ressalva: nem sempre a paz interpessoal será execuível, não estará sempre à mão, mas me refiro a determinados elementos que nos têm dividido de maneira ácida e eventualmente entre os crentes. Então, por exemplo, você, por favor, em nome de Jesus, não pode ser um incendiário digital. Você sabe o que é isso, não é? E eu confesso a vocês que, se não fosse pastor da igreja Betânia, eu gostaria de estar mais envolvido nas discussões e debates políticos via internet. Mas, nessa hora, você precisa exercitar o que Tiago declara ser um exercício de controle da língua. Ou você pensa que o que se posta de maneira digital, as palavras, não se enquadram contemporaneamente naqueles alertas severíssimos de Tiago, dando conta de que a língua é um problema gravíssimo. E via digital ainda mais, porque não se vê o rosto do outro lado e coisas são ditas de que a gente pode se arrepender amargamente, incendiando ainda mais as relações entre pessoas que de outra maneira deveriam viver em paz. Mesmo que concordem, discordem profundamente quanto a essa crise, e posições partidárias, políticas, etc. Então, por favor, você trabalhe como um pacificador. Provérbios capítulo 24, versículo 21. Desde a minha infância eu leio Provérbios muito, bastante pela graça de Deus. Aprendi na escola dominical, vale dizer que aprendi na escola dominical. E aqui, já que abriu parênteses, gente, começamos hoje a nossa escola bíblica nesse período regular. Quem veio? Quem pôde vir? Foi bom demais. Gente, bom mesmo. Se você não teve a oportunidade de vir, programe-se para domingo que vem, você está aqui às 9 da manhã. Maravilha das maravilhas. Lendo o texto de Provérbios, eu li muitas vezes, capítulo 24, versículo 21, tentando interpretar esse texto, entender, compreender. Vou citar para vocês, e você analisa, pensa devocionalmente, pergunta ao seu professor na escola dominical. O texto diz assim: teme ao Senhor e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Não é um desestímulo
à participação política, você como crente em Jesus, mas tem a ver com uma postura que cabe ao crente, ao cristão, numa hora aguda, difícil, cheia de elementos beligerantes no ar. Você precisa ser um pacificador e não se associar com os revoltosos. Eu li esses dias, a propósito de toda essa situação, um depoimento da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Não tive tempo de perguntar aos juízes aqui da nossa igreja se essa associação tem mais ou menos crédito, mas enfim, o jornal publicou alguma menção deles. Eu achei interessante. As incitações para retaliações e violências não são compatíveis com os valores democráticos e constitucionais, disseram eles. Se isso vale na pena de juízes federais, a recomendação bíblica indica, mais ainda, para nós crentes em Jesus, integrantes do seu reino, que nos cabe um papel de pacificação, e não de incendiários, numa hora tão grave e séria quanto essa. Quinta instrução bíblica: você precisa pedir que o Espírito Santo use a sua vida, a minha, a nossa, a Igreja Betânia, como profetas para estes tempos. Vejam o que o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 18 diz. Eu li na versão do King James, achei interessante, uma Bíblia grande, que eu ganhei do Elson, faz um bem enorme, versão maravilhosa. O texto diz assim, me pareceu mais claro do que o texto que eu tinha e que tenho lido habitualmente há tanto tempo. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. O texto da versão de Almeida, revista e atualizada, diz: onde não há profecia, o povo se corrompe. Achei melhor esse texto porque ele indica exatamente a que profecia Salomão se referia. A profecia que tem que ser apresentada nesses tempos escuros e difíceis de crise no nosso país é a palavra de Deus, nos seus lábios, nos meus lábios, na Igreja de Jesus. Uma crise grave instalada, gerando 1000 perguntas, 1000 dúvidas, 1000 situações que beiram a tragédia, algumas que são tragédias em si. Você e eu precisamos agir nessa hora, a partir da palavra de Deus, como profetas, como quem constrói ponte entre o Evangelho de Jesus, como resposta para essa hora tão difícil, e a crise que se instalou nesse país, nessa nação. Certamente, bem será possível que um grande avivamento resulte dessa confusão toda. Homens e mulheres, cujo coração anteriormente muito mais duro, agora se abrirá para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa estar pronto para ser usado como profeta nesses dias de crise e tempos difíceis. Ser profeta. Falamos aqui bem recentemente do nosso silêncio culpado. Falamos com ênfase completa na palavra de Deus. Essa é a hora, esse é o momento de você pedir que o Espírito Santo coloque na sua palavra, na sua boca, a palavra de erudição profética, segundo o texto da inerrante palavra de Deus. Sexta recomendação, já vou encerrar meu comentário para a gente orar. Você precisa viver, nós, a Igreja de Jesus, a justiça que cabe aos cidadãos do reino de Deus. Fugir daquele comportamento hipócrita que eventualmente tem tocado alguns de nós, como se a gente não tivesse absolutamente nada a ver com essa pagelança, com essa dificuldade, com essa loucura. A hipocrisia resulta
no fato de que frequentemente a gente não reconhece que também no nosso curso, na nossa jornada, no nosso ambiente menor ou maior, de influência, de ação, de vida, mesmo de vida cristã, temos sido tentados e eventualmente fracassado naquilo que a gente poderia chamar impropriamente de delitos menores, mas que tem a mesma raiz da chaga que envolve a nação brasileira. Tanto que a gente poderia pensar e fazer e falar sobre isso. Você sabe, os pequenos arranjos, o jeitinho, a maneira de ser, que nem sempre o cristianismo tem dado jeito, é para dar jeito. Homens novos, mulheres novas, ética absolutamente nova. Mas como existe um processo, e a santificação é processo, alguns de nós temos olhado para essa crise como se nada houvesse a corrigir na nossa vida pessoal, há muito sim a corrigir. E que isso nos sirva de exemplo, de modo que a nossa justiça, e isso vamos estudar pela graça de Deus no Sermão do Monte, exceda em muito a dos escribas e dos fariseus, mas também a dos que não têm qualquer tipo de relação com a religião e com a fé. Eu li esses dias num livro que vai ser objeto de nosso estudo aqui do inverno, em julho, escola bíblica, Fogo Santo, uma citação, Mahatma Gandhi. Talvez você já tenha ouvido dizer desse seu comentário. Ele disse assim, para alguém que falava de Jesus para ele: gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Então, nessa hora, eu preciso pedir que o Senhor, que o Espírito de Deus trate da minha vida, de modo que os que estão fora do ambiente da igreja de Cristo se sintam profundamente atraídos pela minha vida, pela sua vida, sal que salgue, luz que ilumine de fato e de verdade, preservando da decomposição a massa, ou pelo menos retardando a decomposição da massa. Esse é o papel do sal, dando sabor a um ambiente, a uma massa, a uma comida que de outra maneira não teria o menor sabor, seria totalmente insossa. Luz que ilumine, essa é a minha chamada, sua, essencial, para denunciar de maneira silenciosa, onde quer que você esteja, o comportamento equivocado, pecaminoso das trevas, mas também para alumiar o caminho à frente de quem não tem direção. Finalmente, meus queridos irmãos, a leitura dos Salmos é especialmente inspiradora numa hora assim. E aqui vai a 7ª recomendação para vocês nesses dias difíceis. Salmo 99, versículo 1. Entre tantos, aqui eu poderia fazer referência, mas esse é um salmo cheio de majestade. O texto diz assim: o Senhor reina. Verso 1 do Salmo 91, para não deixar a menor sombra de dúvida sobre quem, afinal de contas, manda na história. O Senhor reina. O seu trono está sobre os querubins. Estremeça toda a terra. Meus irmãos queridos, que maravilha! O Senhor reina. É o Senhor quem reina. Na sua vida, na minha vida, Ele é o Senhor da história. E numa visada casual, sem consulta ao texto bíblico, nos poderia parecer que essa história avança como um trem desembestado, desgovernado, sem maquinista, sem controle algum. Não é assim, porque o Senhor reina. O Senhor reina. O seu trono está sobre os querubins.
e estremeça toda a terra. Amém? Louvado seja o bendito nome do Senhor. E se eu puder viver, e devo viver, no descanso de quem sabe que sua própria vida está sob o governo soberano de quem reina, afinal de contas. Você vai viver como Elias viveu. Citei esses dias aqui, que coisa extraordinária. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, crise nacional instalada, seca, não havia provisão, alimentos, nada, e o Senhor orienta Elias de maneira estranhíssima. Vejam só o que diz o texto, e assim eu encerro para orarmos. Beberás da torrente. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Beberás da torrente, tempo de seca. Se o Senhor reina, se minha vida está sob o governo soberano de quem reina, a ordem é essa: beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aos corvos? Como assim? Quem reina sobre a sua vida? Quem garante a sua provisão? Quem garante o seu pão? Quem garante o seu emprego? Beberás da torrente, diz o Senhor, que reina, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E um pouco mais no mesmo texto, outra vez o Senhor que reina indica de onde haveria de vir a provisão para sustentar Elias em tempos dramaticamente difíceis. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Mas justamente uma viúva poderia ter ordenado ao rei Acabe, a Jezabel, a quem dispunha de recursos. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O resumo da ópera, nesse caso aqui, é que se o Senhor reina na sua vida pessoal, você haverá de esperar e viver de milagres, operações extraordinárias de Deus para sustentarem a sua vida diante do Senhor e da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém.